Entre o abismo e o amor, uma história de quem sobreviveu à própria vida para encontrar o outro, o início que não parecia um início. Existe uma cidade que não aparece nos cartões postais, não porque seja feia demais, mas porque ninguém que mora ali tem disposição para fotografar o que vê todo dia. É o tipo de lugar onde o asfalto racheado conta histórias que os moradores preferiram esquecer, onde as luzes piscam nos bares baratos depois das 10 da noite e os cachorros andam soltos como almas sem destino. É o tipo de lugar onde as pessoas nascem com um peso nas costas que ninguém nunca explicou direito de onde veio. É nessa cidade que Elias cresceu, filho do meio de uma família que nunca teve muito do que se orgulhar e muito do que esconder. Elias aprendeu cedo que o silêncio era uma forma de sobrevivência. Não o silêncio tranquilo, aquele que as pessoas buscam quando vão pescar num lago ou sentar numa varanda ao entardecer. O silêncio que Elias conhecia era outro. Era o silêncio tenso de quem segura o fôlego esperando a próxima briga começar. Era o silêncio de quem aprendeu a ler o humor do pai pelo jeito que a chave girava na fechadura. Era o silêncio de quem passou anos inteiros dentro de casa sem nunca se sentir em casa. O pai de Elias era homem de poucas palavras e muitos gestos errados. Não era mau no sentido que os vilões de filme são maus. Era mau do jeito mais comum e mais devastador, aquele que aparece no cotidiano, na falta, no descaso, na mão erguida no momento errado, na ausência mesmo estando presente. Era o tipo de pai que aparecia nas festas de aniversário dos filhos com cheiro de álcool e um sorriso que enganava quem estava de fora, mas não enganava ninguém de dentro. A mãe de Elias era uma mulher que um dia tinha sido outra coisa. Nas fotos antigas, antes de Elias nascer, ela sorria de um jeito diferente. Os olhos participavam do sorriso. Quando Elias era criança, ele passava tempo olhando para essas fotos, tentando reconhecer a mulher que estava na cozinha fazendo o jantar, que penteava o cabelo sem se olhar no espelho, que dormia virada de costas para o marido com uma rigidez de quem aprendeu a se proteger até no sono. Não era a mesma mulher. Aquela das fotos tinha sumido em algum momento que ninguém tinha marcado no calendário. Elias tinha uma irmã mais velha, Joana, que fugiu de casa aos 17 anos com um namorado que não prestava muito mais do que o ambiente de onde ela estava saindo. E tinha um irmão mais novo, Daniel, que desde pequeno era do tipo que ri de tudo para não chorar de nada. Daniel virou o engraçado da família, o que fazia as pessoas rirem nos churrascos de domingo, o que dissipava a tensão com uma piada no momento certo. Elias sempre soube que esse era o jeito de Daniel sobreviver, tanto quanto o silêncio era o jeito de Elias. Na escola, Elias era daqueles alunos que os professores descrevem como inteligente, mas disperso. O que eles não sabiam, porque não tinham como saber, é que a dispersão era um mecanismo de fuga. Elias estava sempre em 2 lugares ao mesmo tempo, com o corpo sentado na carteira e a mente em algum lugar onde as coisas faziam mais sentido ou pelo menos doíam de um jeito diferente. Ele gostava de escrever. Não de escrever redações, não do jeito que a escola pedia. Gostava de escrever no caderno velho que escondia debaixo do colchão, aquele que ninguém sabia que existia. Escrevia histórias que nunca terminavam, personagens que andavam por cidades que inventava, diálogos entre pessoas que nunca tinham existido, mas que eram mais reais para ele do que muita gente que conhecia. Escrever era o jeito que Elias tinha de habitar um mundo paralelo onde as coisas podiam ser diferentes. Foi na escola que ele viu Nara pela primeira vez. E quando digo viu, não quero dizer que simplesmente pousou o olhar nela. Quero dizer que algo mudou no ar, que o barulho da cantina pareceu diminuir de volume por um segundo, que ele ficou parado com a bandeja na mão, sem saber bem o que tinha acontecido. Nara estava sentada sozinha, numa mesa no canto,
com um livro aberto na frente, mas os olhos olhando para algum lugar além do livro. Tinha o cabelo escuro preso de qualquer jeito, uma blusa verde desbotada e uma expressão que Elias só conseguiu descrever muito tempo depois como alguém que já foi a muitos lugares sem ter saído do lugar. Era bonita, mas não era isso que o prendeu. Era alguma coisa que ele não conseguia nomear. Uma familiaridade estranha, como quando você ouve uma música pela primeira vez e jura que já conhecia a melodia. Ele não foi falar com ela naquele dia. Ficou sentado do outro lado da cantina. Comeu o que tinha no prato, sem prestar atenção no que estava comendo, e foi embora sem olhar para trás, porque tinha medo de que ela já tivesse ido, e esse medo era menos assustador do que descobrir que ela estava ali ainda, e ele não tinha coragem de se aproximar. Levou 3 semanas para que eles trocassem as primeiras palavras. Foi no corredor da biblioteca, quando Elias foi devolver um livro e Nara estava ali procurando algo na prateleira. Ela pegou o mesmo livro que ele estava devolvendo antes que ele conseguisse colocar na estante. Olharam um para o outro por um segundo. "Você está devolvendo esse?" ela perguntou. "Acabei de terminar", ele disse, antes de continuar. Acompanhando essa história, já inscreva-se no canal, curta e comente, para continuar recebendo nossas histórias. É bom? Elias pensou por um momento. Depende do que você está procurando. Ela olhou para ele com uma atenção que ele não estava acostumado a receber. O que você acha que eu estou procurando? E foi assim que começou. Não com um flash cinematográfico, não com música ao fundo ou chuva dramática. Começou com uma pergunta dentro de uma biblioteca, com 2 adolescentes que tinham aprendido a olhar para dentro antes de olhar para fora, que carregavam mundos inteiros sem que ninguém soubesse. Nara tinha chegado àquela cidade há 6 meses, quando Elias a viu na cantina pela primeira vez. Tinha vindo de uma cidade do interior do estado, uma cidade menor ainda, onde a família dela tinha tentado recomeçar depois do que ela chamava, quando falava sobre isso, simplesmente de o que aconteceu. O que aconteceu era o pai dela ter ido embora. Não de uma vez, não de forma limpa. Foi em etapas. Primeiro as ausências que se tornaram hábito. Depois as ligações que demoravam cada vez mais para ser atendidas. Depois, o dia em que a mãe de Nara sentou com ela à mesa da cozinha e disse, sem conseguir olhar nos olhos da filha, ele não vai voltar desta vez. Nara tinha 12 anos quando isso aconteceu. Tinha uma irmã mais nova, Isis, que era nova demais para entender, e velha o suficiente para perceber que algo tinha mudado de um jeito que não ia voltar atrás. A mãe, Conceição, era daquele tipo de mulher que acredita que a força é a única opção quando você não tem a opção de desmoronar. Então ela se ergueu, fez o que tinha que fazer, trabalhou o dobro, dormiu a metade e criou as 2 filhas com uma determinação que às vezes parecia raiva e às vezes parecia amor, e às vezes eram as 2 coisas ao mesmo tempo. Nara guardou a ausência do pai em algum lugar dentro dela que não conseguia mapear com precisão. Não era o coração, que é onde as pessoas dizem que a dor fica. Era mais fundo. Era no lugar onde ficam as perguntas que não têm resposta. Por que não fui suficiente para ele ficar? O que eu fiz de errado? O que há de errado em mim que faz as pessoas ir embora? Ela não disse isso para ninguém durante anos. Levou essas perguntas para a cama toda noite, acordou com elas toda manhã, carregou-as pela escola, pelos aniversários, pelos natais com a cadeira vazia na cabeceira da mesa que a mãe um dia simplesmente removeu da sala de jantar sem dizer nada. Na cidade nova, Nara tinha decidido ser diferente. Não sabia bem o que isso significava, mas sabia que não queria ser a garota que chegou nova, que ninguém conhece, que fica no canto. Mas havia uma distância entre o que ela queria ser e o que conseguia ser, que ela não sabia atravessar. Então ficava no canto de qualquer jeito, com um livro como escudo e uma expressão que afastava as pessoas antes que elas pudessem se aproximar o suficiente para ter algum poder sobre ela.
O rapaz que tinha devolvido o livro na biblioteca era diferente dos outros que ela tinha observado naquela escola. Havia nele uma qualidade de atenção que ela raramente via. A maioria das pessoas olhava sem ver. Ele parecia ver sem precisar olhar muito tempo. Eles começaram a se encontrar na biblioteca. Não combinavam, simplesmente apareciam. E aos poucos os dois perceberam que estavam aparecendo no mesmo horário de um jeito que não era mais coincidência. Falavam de livros, de filmes, de músicas. Depois começaram a falar de outras coisas, de lugares onde gostariam de ir, de coisas que tinham tentado fazer e desistido, de coisas que nunca tinham tentado porque tinham medo. Elias nunca tinha falado com ninguém do jeito que falava com Nara. Não porque ela fosse fácil de falar, mas porque com ela ele não sentia que precisava gerenciar o que dizia. Com as outras pessoas ele sempre estava calculando, pesando cada palavra antes de soltar, construindo versões de si mesmo que eram aceitáveis, que não revelavam demais, que não davam abertura para que alguém chegasse perto o suficiente para causar estrago. Com Nara, a guarda baixava antes que ele percebesse que tinha baixado. Um dia, sentados nos degraus dos fundos da escola depois das aulas, ele contou sobre o pai. Não tudo, não de uma vez. Contou em fragmentos, como quem coloca cacos de vidro numa mesa e espera ver se a outra pessoa vai se machucar ou vai ter paciência de montar o mosaico. Nara ouviu sem interromper. No final, disse apenas: "Eu entendo mais do que você imagina." E então ela contou sobre o pai dela. Foi a primeira vez que Elias entendeu que havia pessoas que carregavam pesos parecidos com os dele. Não iguais, nunca iguais. Cada peso tem sua forma específica, sua textura, seu jeito de machucar. Mas parecidos o suficiente para que o reconhecimento fosse real. Naquele dia, nos degraus da escola, com o sol baixando e o barulho da cidade chegando de longe, como se fosse outra dimensão, Elias e Nara dividiram algo que nenhum dos dois tinha nome. Não era amor ainda, não da forma que as pessoas reconhecem. Era algo antes do amor. Era o reconhecimento de que você não está tão sozinho quanto pensava. O que cresce no escuro. Os meses que se seguiram foram os mais parecidos com felicidade que Elias tinha experimentado até então. E foi exatamente por isso que ele não confiou neles. Havia em Elias uma desconfiança visceral das coisas boas. Quando algo corria bem, havia sempre uma parte dele esperando o momento em que a outra sandália cairia. Quando estava feliz, havia uma voz no fundo dizendo que isso não era para durar, que ele não merecia, que havia algo errado que ele ainda não tinha visto. Era o tipo de padrão que se instala tão cedo que a pessoa não consegue distinguir entre o padrão e a realidade. Com Nara, essa voz ficou mais baixa por um tempo. Não sumiu, mas ficou mais baixa. Eles passaram a andar juntos pela cidade nos fins de semana. Descobriram um parque no lado que ninguém frequentava, atrás de um muro de grafite onde alguém tinha pintado uma baleia azul no meio do asfalto cinza. Ficavam ali sentados horas, às vezes falando, às vezes em silêncio, aquele tipo de silêncio que é diferente do silêncio tenso que Elias conhecia de casa. Era um silêncio confortável, o tipo raro que só existe entre pessoas que não precisam performar umas para as outras. Nara tinha o hábito de colecionar pedras, não pedras preciosas, não rochas de museu, pedras comuns que encontrava no chão, que tinham alguma coisa que chamava sua atenção. Uma com uma risca vermelha cortando o cinza, uma com um buraco perfeito no meio, uma que parecia ter a forma aproximada de um coração, se você inclinasse a cabeça do jeito certo. Ela as guardava numa caixa de sapato embaixo da cama, e às vezes as tirava de lá simplesmente para olhar. Elias achou esse hábito o mais bonito que já tinha visto em alguém. Havia algo nessa prática de encontrar valor no que o mundo despreza, de guardar com cuidado o que todos pisam sem ver, que dizia algo sobre quem Nara era, de um jeito que nenhuma palavra conseguiria dizer melhor.
Ele começou a escrever sobre ela no caderno debaixo do colchão. Não sobre ela diretamente, não com o nome dela. Mas as personagens que habitavam suas histórias inventadas começaram a ter os olhos dela, o jeito dela de pausar antes de responder, o movimento das mãos dela quando estava explicando algo que considerava importante. Havia uma coisa que ele ainda não tinha conseguido fazer: dizer o que sentia. Não era que ele não soubesse o que sentia, era que havia entre o sentimento e a palavra uma distância que parecia intransponível, como se dizendo tornasse real de um jeito que também tornava possível perder. E Elias tinha aprendido desde cedo que as coisas que você mais quer são exatamente as que têm mais chance de serem tiradas de você. Foi Nara quem disse primeiro. Não da forma que aparece nos filmes, não com grande declaração e música ao fundo. Foi uma tarde comum, eles sentados no Parque da Baleia Azul, ela segurando uma pedra nova que tinha encontrado no caminho, uma pedra escura com uma veia branca que a atravessava de ponta a ponta como um relâmpago fossilizado. Ela estava olhando para a pedra e disse, sem olhar para ele: "Você é a primeira pessoa com quem eu consigo ser eu mesma desde que eu não lembro quando." Elias ficou em silêncio por um momento. Então disse: "Você é a primeira pessoa que eu não quero que vá embora." Não foi muito, mas foi o suficiente. Eles tinham 16 anos. O que aconteceu nos meses seguintes foi aquela coisa que só existe quando você é jovem o suficiente para não saber que está acontecendo enquanto acontece. Uma proximidade que vai crescendo como algo vivo, que tem seus próprios ritmos, suas próprias estações. Risos que começam pequenos e terminam grandes. Conversas que começam às 10 da noite e terminam quando o céu está clareando. A descoberta de que há formas de estar perto de alguém que são totalmente novas, mesmo que você já tenha lido sobre elas ou visto em filmes. Porque ler e ver não prepara para o real, mas o real também tinha as suas sombras. Em casa, a situação do pai de Elias piorou. Havia períodos bons, quando o pai estava sóbrio por semanas seguidas, e havia uma versão dele que era quase funcional, quase presente. E havia períodos ruins, que chegavam sem aviso, como frente fria, e derrubavam tudo o que tinha sido construído com paciência e esperança. Numa noite de outubro, Elias chegou em casa e encontrou a mãe com um corte no braço que ela estava tentando limpar sozinha na cozinha. Não era grave, mas havia um prato quebrado no chão e o pai trancado no quarto e um silêncio na casa que era o silêncio errado, o tenso, o que Elias conhecia de toda a vida. Ele ficou com a mãe até ela dormir. Depois foi para o quarto, se sentou na cama e ficou olhando para a parede por um longo tempo, sem conseguir fazer nada. Havia uma paralisia que vinha quando as coisas eram grandes demais para caber dentro dele. Não era tristeza simples. Era algo mais composto. Raiva e impotência, e amor e ódio e medo e cansaço, tudo ao mesmo tempo. Tudo parado no meio do peito sem conseguir sair. Na manhã seguinte, ele estava na escola como se nada tivesse acontecido. Esse era o jeito de funcionar que tinha aprendido. Compartimentar. O que estava em casa, ficava em casa. O que estava na escola, ficava na escola. Você aprendia a construir muros dentro de si mesmo e a morar em diferentes cômodos, sem deixar que um invadisse o outro. Mas Nara percebeu. Ela sempre percebia. Havia nela uma capacidade de leitura que ultrapassava as palavras, que captava as frequências que ficavam abaixo do que era dito. "O que aconteceu?" ela perguntou no corredor, antes da primeira aula. "Nada." Ele disse que era a resposta padrão, a resposta de anos de treinamento. Ela não pressionou, mas ficou ao lado dele o dia inteiro de um jeito que dizia: "Estou aqui sem dizer em palavras." E no fim do dia, quando estavam saindo da escola e ela segurou a mão dele sem pedir licença, simplesmente segurou, Elias sentiu algo se mover dentro dele que era perigoso porque parecia esperança. Ele contou:
Não tudo, não com detalhes, mas contou o suficiente. E Nara ouviu com aquela atenção dela que nunca julgava, que nunca tentava consertar o que não tinha conserto, que simplesmente acolhia. Você não é o que acontece na sua casa, ela disse quando ele terminou. Era uma frase simples, mas era a frase que Elias nunca tinha ouvido de ninguém. O problema é que quando você passa anos acreditando que é exatamente o que acontece na sua casa, uma frase, por mais verdadeira que seja, não apaga anos de convicção. Ela planta uma semente. Mas a semente leva tempo para crescer. E enquanto cresce, convive com as ervas daninhas que já estavam lá antes dela. Nara tinha seus próprios abismos. O mais visível era a relação com a mãe. Conceição amava as filhas com a intensidade de quem transformou o amor em armadura, o que significa que o amor estava lá, mas a armadura às vezes machucava. Ela era dura por necessidade, inflexível por medo, e havia entre ela e Nara uma tensão que nunca se resolvia completamente, porque nenhuma das duas sabia ao certo o que estava discutindo quando discutia. Discutiam sobre hora de chegar em casa. Discutiam sobre Elias, que a mãe nunca aprovou completamente, não porque tivesse algo de concreto contra ele, mas porque havia nele aquele ar de quem carrega coisas não ditas, e ela sabia, com a intuição de quem viveu muito, que quem carrega coisas não ditas eventualmente deixa cair em cima de alguém. Discutiam sobre o futuro. Conceição queria que Nara fosse para uma faculdade longe, que saísse daquela cidade que nunca tinha sido mais do que um lugar de passagem, que construísse uma vida em algum lugar onde as possibilidades fossem maiores. Nara queria coisas que ainda não conseguia articular completamente, mas que tinham a ver com ficar, com construir, com não fugir de novo. O que nenhuma das duas conseguia dizer era que o medo de perder estava no centro de tudo. A mãe tinha medo de que Nara ficasse presa. Nara tinha medo de que ir embora fosse uma forma de repetir o abandono, só que sendo ela a que vai em vez da que fica. O mais invisível era a relação de Nara consigo mesma. Havia episódios, não com frequência, não com regularidade, mas havia momentos em que o peso ficava grande demais, e a voz interna que dizia não é suficiente, nunca foi suficiente, ficava alta demais para ignorar. Nesses momentos, Nara desaparecia para dentro de si mesma, de um jeito que as pessoas ao redor não percebiam porque ela havia ficado boa em parecer presente, mesmo quando estava completamente ausente. Elias percebeu antes de ela contar. Percebeu porque conhecia esse desaparecimento de dentro, porque ele mesmo desaparecia dessa forma, e havia uma qualidade específica nesse tipo de ausência que você reconhece quando já a experimentou. Uma noite, ela mandou uma mensagem que dizia apenas: "Hoje está difícil." Ele ficou acordado com o celular na mão por um longo tempo. Depois disse: "Eu sei. Estou aqui." Não foi suficiente. Às vezes, nada é suficiente, mas foi o que havia. O que havia entre eles era real, mas era também dois adolescentes machucados, tentando cuidar um do outro com as ferramentas que tinham, que não eram muitas, que às vezes eram as ferramentas erradas para o trabalho certo. Era amor genuíno coexistindo com limitações genuínas. Era a melhor coisa que cada um deles tinha e também, às vezes, a coisa mais difícil que cada um deles tinha. Eles completaram 17 anos dentro disso. A primeira ruptura. A separação não foi dramática. As separações reais raramente são. Foi aos 18 anos, no verão antes do fim do ensino médio, quando o futuro começou a se tornar uma pressão concreta em vez de uma abstração distante. A faculdade, o que fazer depois, aonde ir, quem ser. Perguntas que tinham respostas para algumas pessoas, mas que para Elias e Nara tinham a textura de labirintos. Elias tinha conseguido uma oportunidade de estudar em outra cidade, uma bolsa parcial num curso de letras, numa universidade pública a 400 quilômetros de distância.
Era o tipo de oportunidade que as pessoas na sua família não costumavam ter. O tipo que, quando aparecia, tinha o peso de mais do que apenas uma decisão pessoal. Tinha o peso de expectativas, de um sentido de dever, de todas as pessoas que queriam que ele tivesse uma vida diferente da delas. Nara tinha ficado para trás na corrida das aprovações. Tinha passado numa faculdade local, num curso que não era exatamente o que queria, mas que era possível. E havia uma parte dela que ficou aliviada, o que ela não admitiu para ninguém, porque alívio parecia a coisa errada a sentir. Eles conversaram sobre o que fazer. Conversaram durante semanas, em círculos, chegando sempre no mesmo lugar que os dois estavam com medo de nomear. Você tem que ir, Nara disse uma tarde, com uma firmeza que ela não estava sentindo. Eu não quero ir sem saber o que vai ser de nós, Elias disse. Eu também não quero saber o que vai ser, ela disse. Mas você tem que ir. Havia nessa conversa algo que os dois entendiam sem dizer, que tentar manter o que tinham através de 400 quilômetros aos 18 anos, sem dinheiro para viagens frequentes, sem a maturidade que só vem quando você passa pelo que ainda não passou, era uma aposta de alto risco. E ambos tinham aprendido, de formas diferentes, a temer as apostas de alto risco. Eles tentaram. Por 3 meses tentaram. Mensagens que substituíam a presença, mas não a preenchiam. Ligações de vídeo que eram sempre boas no começo e que às vezes terminavam com um dos dois, ou dos dois ao mesmo tempo, sem ter o que dizer, olhando para a tela como se esperassem que a tecnologia resolvesse o que a distância tinha criado. A ruptura chegou de forma lenta e depois de uma vez, como uma rachadura que vai crescendo numa parede até o dia em que o reboco cede de vez. Foi numa ligação de um sábado à noite. Elias estava na república onde morava com mais 4 estudantes, num quarto pequeno com uma janela que dava para um beco, e havia barulho de festa do andar de baixo. Nara estava no quarto dela, com a irmã dormindo na cama ao lado e a mãe já dormindo no quarto do fundo. Você está diferente, ela disse, não como acusação, como observação. Eu estou crescendo, ele disse. E era verdade, mas não era só isso. Eu também, ela disse. Só que a gente está crescendo em direções diferentes. Elias não disse nada por um tempo, depois disse, o que você está me dizendo? Não sei, ela disse. E depois, sei. Ficaram em silêncio por um longo tempo. O tipo de silêncio que tem peso específico, que você carrega no peito durante semanas depois. Eu te amo, ele disse. Eu também, ela disse. Mas talvez amor não seja suficiente agora. Essa foi a última vez que conversaram durante muito tempo. Elias passou as semanas seguintes funcionando por inércia. Ia para as aulas, voltava para o quarto, comia o suficiente para continuar de pé, dormia mal. Havia no fundo de tudo aquela convicção antiga que voltou com força, que as coisas boas não duravam, que ele não merecia, que no final as pessoas iam embora. Mesmo sabendo que era mais complicado do que isso, mesmo sabendo que a saída de Nara não tinha sido abandono, havia uma camada mais antiga e mais funda que processava as coisas de forma mais simples e mais cruel. Começou a escrever mais. Os cadernos se multiplicaram. As histórias ficaram mais escuras, mais longas, mais complicadas. Era a única forma que encontrava de colocar para fora o que não conseguia colocar de outras formas. Num desses períodos conheceu Rodrigo. Rodrigo era um colega do curso, um ano mais velho, filho de professor. Criado numa cidade maior com uma família que conversava sobre sentimentos na mesa do jantar e lia livros de filosofia nos fins de semana. Era o tipo de pessoa que Elias achava que existia só em filmes, equilibrado, articulado sobre o próprio interior, sem a necessidade de construir muros antes de se aproximar de alguém. Eles se tornaram amigos primeiro. Estudavam juntos, conversavam sobre literatura, dividiam o espaço da biblioteca universitária com uma facilidade que Elias não esperava.
Rodrigo era bom em fazer perguntas abertas, do tipo que não pressionam, mas que criam espaço para que você responda mais do que pretendia. Num desses espaços, Elias falou sobre Nara. Você ainda pensa nela, Rodrigo disse. Não era uma pergunta. Todo dia, Elias disse, com uma honestidade que o surpreendeu. O que aconteceria se você falasse com ela? Não sei. Acho que nada. Acho que tudo. Rodrigo fez uma pausa. Às vezes a gente confunde o momento certo com o momento possível. Elias levou essa frase com ele por um longo tempo, sem saber o que fazer com ela. Nara, naquele mesmo período, estava passando por um processo diferente, mas com o mesmo núcleo de dificuldade. A separação de Elias deixou um espaço que ela inicialmente tentou não pensar, porque pensar era reviver, e reviver era algo que ela não estava em posição de fazer sem se desmontar. Então ela foi na direção oposta. Preencheu o tempo com coisas, com a faculdade, com um trabalho de meio período numa livraria pequena do centro, com sair mais do que tinha hábito, com estar em lugares onde havia barulho suficiente para abafar o silêncio interno. Conheceu pessoas novas, fez amizades que eram diferentes das que tinha tido antes. Havia uma leveza possível nas amizades que não tem a carga que a de Elias tinha, que não estão carregadas de história e reconhecimento e dor compartilhada. E havia algo atraente nisso, por um tempo. Tentou namorar. Um rapaz chamado Lucas, que era simpático e sem complicações, e que a fazia rir de forma simples e que não pedia que ela abrisse as gavetas que preferia manter fechadas. Ficaram juntos por 8 meses. 8 meses agradáveis, sem grandes perturbações, sem grandes picos. E foi exatamente a ausência dos picos que fez Nara entender o que havia entre ela e Elias, que não havia em mais nada. Não era que Elias fosse melhor do que Lucas. Era que o que havia entre Nara e Elias era da ordem do reconhecimento. E reconhecimento não se fabrica. Você ou encontra nas pessoas ou não encontra. E quando você encontra e depois perde, cada ausência posterior ressalta a perda de uma forma que nenhum preenchimento consegue encobrir completamente. Terminou com Lucas de um jeito gentil, num café, numa tarde de terça-feira. Lucas ficou triste de um jeito que era real, mas que também tinha o tamanho certo, o tamanho de uma dor que vai passar. E Nara percebeu que a própria dor dela também tinha esse tamanho, o que dizia algo. Na livraria, ela começou a anotar coisas, não histórias, não da forma que Elias escrevia. Frases soltas, observações, fragmentos de pensamento que encontrava no meio do dia e que precisavam ir para algum lugar antes de se perderem. Às vezes eram frases dela. Às vezes eram frases que os clientes diziam sem saber que estavam sendo anotados. Uma tarde, um homem velho entrou na livraria procurando um livro específico que eles não tinham. Enquanto ela buscava alternativas no sistema, ele disse, olhando para as prateleiras, "Você sabe o que é estranho? Eu tenho mais saudade das pessoas que ainda existem do que das que já morreram. As que morreram eu sei onde estão. As outras não." Nara anotou isso no caderno depois que ele saiu. Ficou olhando para o que tinha escrito por um longo tempo. Os anos do meio passaram-se 2 anos sem contato. 2 anos são longos quando você está dentro deles e curtos quando você olha de fora. São longos o suficiente para que as pessoas mudem de formas que não previram, e curtos o suficiente para que o que ficou para trás ainda tenha peso e forma e cheiro específico quando você para de correr e se permite lembrá-lo. Elias terminou o curso em 3 anos e meio, trabalhando paralelamente para cobrir o que a bolsa não cobria. Escreveu, durante esse período, um conjunto de contos que mostrou apenas para Rodrigo e para o professor de escrita criativa que o incentivou a submeter para uma publicação universitária. Foram publicados numa revista pequena de circulação interna, mas foram publicados. Voltou para a cidade natal depois de se formar, porque a mãe precisava.
O pai tinha tido um problema de saúde, algo com o fígado que não era surpresa, dado tudo o que o fígado tinha processado ao longo dos anos, e havia uma situação doméstica que precisava de alguém presente. Elias voltou sem saber por quanto tempo. Ficou. Arranjou trabalho num jornal local como redator. Não era o que tinha imaginado, mas era escrita, era real, pagava as contas, e havia nesse trabalho uma dignidade de acompanhar o que acontecia na cidade, de ser a pessoa que registrava, que dava nome às coisas. Não procurou Nara. Não porque não quisesse, porque havia aprendido nos 2 anos de distância que querer não é o mesmo que estar pronto, e havia coisas nele que ainda não estavam prontas. O trabalho interno, que às vezes as pessoas fazem, e que é o mais difícil de todos, porque não tem plateia e não tem aplauso, e não tem um ponto claro onde você pode dizer, está feito. Havia ido a um psicólogo pela primeira vez na universidade, incentivado por Rodrigo, que tinha notado os dias escuros com a clareza de quem não está dentro deles. O psicólogo era uma mulher chamada Dulcera, Helena, de uns 50 e tantos anos, com um jeito de escutar que era diferente de qualquer jeito de escutar que Elias tinha experimentado. Ela não tentava consertar. Não tentava dar perspectiva antes que ele estivesse pronto para receber perspectiva. Ela ficava ali e deixava o espaço ser do tamanho que precisava ser. Com ela, Elias começou a desmontar algumas das crenças mais antigas, não de uma vez, não de forma linear. Em camadas, com recuos e avanços, com dias em que parecia que tinha chegado em algum lugar, e semanas em que voltava para o começo, e tinha que reconhecer que o começo era mais fundo do que tinha percebido antes. Aprendeu a distinguir entre o que era verdade e o que era a voz que dizia o que ele tinha aprendido a acreditar. Aprendeu que a desconfiança das coisas boas era um mecanismo de proteção, não uma sabedoria. Aprendeu que proteger-se de ser machucado é também proteger-se de viver. Foi um trabalho longo. É um trabalho que nunca termina completamente, mas foi o trabalho mais importante que fez. De volta à cidade natal, continuou esse trabalho com uma psicóloga local que doutora Helena tinha indicado. Continuou escrevendo. Cuidou da mãe, teve conversas difíceis com o pai que às vezes chegavam em algum lugar e às vezes se perdiam no meio. Reconstruiu a relação com Daniel, o irmão, que havia saído da fase de ser engraçado como escudo e estava descobrindo que havia outras formas de estar no mundo. Eles se tornaram próximos de um jeito que não haviam sido na infância, porque na infância estavam sobrevivendo e não havia espaço para mais. Uma noite, numa dessas conversas com Daniel, o irmão disse, "Você já tentou falar com ela?" Elias sabia a quem ele se referia. "Não." "Por quê?" "Porque não sei se ela quer." "Você perguntou?" "Não." "Então como você sabe?" Elias ficou em silêncio. "Você tem medo", Daniel disse. Não era uma acusação. Era a observação de alguém que o conhecia o suficiente para ver o que estava embaixo. "Tenho", Elias disse. "De quê, especificamente?" "De que ela tenha seguido em frente." "E se ela seguiu?" "Então, eu precisaria aceitar isso." "Você conseguiria?" Pausa longa. "Acho que sim. Se soubesse, conseguiria. O não saber é o que é difícil." Daniel ficou em silêncio por um momento. Então disse, "Elias, o não saber vai continuar sendo difícil enquanto você não perguntar." Nara, naquele período, também estava passando por transformações que levavam tempo para ter nome. A faculdade de pedagogia, que não era o que ela imaginava querer, acabou se revelando o que ela precisava sem saber. Havia algo no estudo das formas como as pessoas aprendem, das estruturas que formam ou deformam o desenvolvimento humano, que ressoava com experiências que ela tinha vivido, mas nunca tinha tido estrutura conceitual para compreender. Começou a trabalhar como auxiliar numa escola de ensino fundamental. Havia crianças que ela reconhecia, não as crianças em si, mas o jeito de certas crianças de olhar quando achavam que ninguém estava olhando.
O jeito de segurar o lápis com mais força do que o necessário. O jeito de chegar na sala com um cansaço que não era do tipo que uma noite de sono resolve. Ela sabia como falar com essas crianças porque tinha sido uma delas. A relação com a mãe foi passando por uma transformação gradual que nenhuma das duas documentou, mas que ambas sentiram. Havia uma conversa, há um ano mais ou menos, que tinha mudado algo. Conceição estava doente, uma gripe forte que a deixou na cama por uma semana, e Nara tinha ficado em casa cuidando dela. Numa dessas noites, a mãe falou de um jeito que nunca tinha falado antes, sobre o pai de Nara. Sobre o que havia sido aquele relacionamento de dentro, não do ângulo que Nara conhecia, que era o da filha que viu a saída, mas do ângulo da mulher que ficou. Nara descobriu coisas que não sabia. Descobriu que havia mais complexidade no que tinha acontecido do que a narrativa que havia construído permitia. Não que o pai tivesse ficado melhor na história, mas a mãe ficou mais humana, mais complicada, menos a figura que ou era o herói da história ou era a vítima da história. Depois dessa conversa, começaram a falar diferente. Não sempre, não sem esforço, mas com mais honestidade e menos defesa. A mãe nunca perguntou sobre Elias explicitamente. Mas numa tarde, olhando uma foto antiga que Nara tinha deixado sobre a mesa sem perceber, ela disse: "Você ainda pensa nele, não é?" "Às vezes", Nara disse. A mãe ficou olhando para a foto por mais um momento. Depois disse: "Há coisas que a gente não resolve até resolver." Nara não respondeu, mas ficou pensando nessa frase por semanas. O reencontro não foi planejado. As coisas mais importantes raramente são. Foi num sábado de tarde, numa feira de livros usados, que acontecia uma vez por mês, numa praça no centro da cidade. Elias estava lá por conta do jornal, cobrir o evento para a sessão de cultura. Nara estava lá porque a livraria onde ela ainda trabalhava nos fins de semana tinha uma banca. Ele a viu de longe primeiro e ficou parado. Havia passado 2 anos desde a última conversa e quase 4 desde a separação. E havia uma distância entre eles agora que não era só geográfica ou temporal. Era a distância de todas as experiências que cada um tinha tido sem o outro, de todas as pessoas que cada um tinha se tornado sem o outro presente para testemunhar. E, ao mesmo tempo, havia algo que era imediato e visceral, como o reconhecimento sempre é. Ela estava atendendo um cliente quando ele chegou à banca. Terminou o atendimento, virou e o viu. Ficaram se olhando por um momento que não tinha duração mensurável. "Oi", ela disse. "Oi", ele disse. Não foi um reencontro de filme. Não foi abraço longo e música ao fundo e tudo resolvido de uma vez. Foi desajeitado, com pausas nos lugares errados, com conversas que tentavam cobrir 2 anos em poucos minutos e não conseguiam. Com aquela estranheza específica de estar perto de alguém que você conhece melhor do que conhece quase qualquer pessoa, mas que ao mesmo tempo é quase um desconhecido depois de tanto tempo. Mas havia algo. Havia o mesmo algo que tinha havido na biblioteca, anos antes. Aquela familiaridade que não precisava ser construída porque já estava lá. Antes de ir embora, Elias disse: "Posso te mandar uma mensagem?" Ela hesitou. Depois disse: "Pode." A tentativa mandar mensagem era fácil. Saber o que dizer era outra coisa. Elias ficou com o celular na mão durante um tempo que era mais longo do que admitia para si mesmo. Escreveu e apagou várias versões. A primeira era formal demais. A segunda era informal demais. A terceira tentava dizer muita coisa ao mesmo tempo e saía confusa. A quarta era simples e honesta, e era a que acabou enviando. "Foi bom te ver hoje. Não sabia que a gente ainda estava na mesma cidade." A resposta demorou o suficiente para que ele passasse pela fase de achar que não ia ter resposta. Então chegou. Eu sabia, mas não sabia o que fazer com isso. Ele ficou olhando para a mensagem por um longo tempo.
Essa honestidade, aquela que chegava antes que a pessoa pensasse em se proteger, era tão nara quanto a forma de pausar antes de responder e a coleção de pedras debaixo da cama. Eles começaram a se escrever. Não com frequência imediata, com cautela, com aquele ritmo que pessoas que já se machucaram estabelecem quando estão tentando de novo, sem ter certeza se deveriam estar tentando. Havia cuidado nas mensagens que era diferente da abertura imediata que tinham tido aos 16 anos. E esse cuidado não era frieza, era maturidade. Era duas pessoas que haviam aprendido com as próprias histórias e não queriam repetir os erros com os mesmos padrões. Combinaram de se encontrar para tomar um café. O café foi numa quinta-feira à tarde, numa lanchonete que ficava entre o lugar de trabalho de um e o lugar de trabalho do outro. Era um lugar simples, com mesinhas de fórmica e um ventilador de teto que girava devagar. Não era um lugar romântico. Era um lugar honesto. Ficaram 2 horas, falaram de coisas superficiais primeiro, o tipo de conversa que serve de aquecimento, sobre o trabalho, sobre a cidade, sobre coisas que tinham acontecido com amigos em comum. E depois, a conversa foi indo para lugares mais fundos como o rio, que vai ganhando profundidade conforme você nada para o largo. Ele falou sobre o que havia feito nos anos de afastamento, sobre o processo interno, sobre o que havia aprendido sobre si mesmo. Falou com uma abertura que não havia existido quando eram adolescentes, porque na adolescência não havia tido as palavras, e agora tinha. Ela falou sobre o que havia vivido, sobre Lucas, sem entrar em detalhes desnecessários, só o suficiente para que ficasse claro que havia tentado e que havia aprendido algo com essa tentativa. Sobre as crianças na escola, sobre as que reconhecia, sobre as conversas com a mãe que tinham mudado algo. Você é diferente, ele disse em algum ponto. Você também, ela disse. Para melhor, ela o olhou. Acho que para mais real. No fim do café, quando estavam saindo, havia aquela pausa de despedida em que o que vai acontecer a seguir ainda não está definido, e os dois sabem que o próximo movimento importa. Posso te ligar essa semana? Ele perguntou. Pode, ela disse. E depois, sem que nenhum dos dois tivesse planejado, eu perdi você, sabe, nesses anos. Senti falta não do que a gente era, mas de você. Ele ficou olhando para ela. Eu também, ele disse, mas havia algo que precisava ser dito, e que nenhum dos dois tinha dito ainda. Havia a questão de se o que havia entre eles era a possibilidade de algo novo ou a tentação de algo velho. E essa distinção importava. Nos meses seguintes, eles foram devagar. Não por falta de vontade, mas por escolha consciente que é diferente. Havia nos dois, depois de tudo que tinham passado, uma compreensão de que devagar não significa falta de intenção. Significa cuidado. Significa que você não quer construir em cima de fundações que ainda não foram verificadas. Saíam uma vez por semana, às vezes 2. Conversas longas que tinham a qualidade das conversas da adolescência, mas sem a urgência desesperada que havia nelas quando eram jovens, quando a proximidade com o outro compensava o que faltava dentro de cada um. Agora era diferente. Agora, cada um trazia algo mais inteiro e o contato entre eles era adição, não substituição. Não foi sem dificuldades. Havia momentos em que os padrões antigos emergiam. Elias, às vezes, recuava, quando as coisas ficavam muito próximas, quando sentia que estava se abrindo além de uma linha que a parte mais velha e assustada dele considerava segura. Nara, às vezes, antevia o abandono onde ele não estava presente. Lia sinais como rejeição quando eram apenas ruído. Quando isso acontecia, eles falavam. Não sempre com facilidade, mas falavam, o que era diferente do que haviam feito quando eram mais jovens, quando cada um guardava os medos para si e esperava que o outro adivinhasse ou que o tempo resolvesse. Houve uma noite, talvez 4 meses depois do reencontro na feira de livros, em que tiveram a primeira briga séria, não briga de grito, não da forma que Elias conhecia de casa.
Mas briga da forma mais difícil, que é a de acusações veladas, de coisas ditas debaixo do que é dito, de feridas antigas que pedem emprestado o presente para se manifestar. Ele havia cancelado um plano de última hora por conta de uma situação com a mãe que era real, mas que ele poderia ter comunicado de formas diferentes. Ela havia interpretado o cancelamento como exatamente o que tinha medo que fosse: o início de um padrão de se tornar a prioridade de menor importância. Quando ficou claro o que estava por baixo da discussão, eles pararam. Eu não estava te abandonando, ele disse. Eu sei, ela disse, mas a minha parte mais velha não sabe. A minha parte mais velha entende essa parte sua. Ficaram em silêncio por um momento. Depois ela disse, isso é o que é diferente agora, sabe? A gente consegue nomear. E era. Era exatamente isso. Nomear não resolve, mas é o primeiro passo de qualquer resolução possível. Parte 6. O que quase destruiu tudo. Houve um período de 8 meses que quase encerrou tudo de vez. Não foi uma crise de relacionamento no sentido convencional. Foi uma crise de cada um que aconteceu ao mesmo tempo que o outro, o que criou uma tempestade de proporções que nenhum dos dois tinha previsto. Para Elias, começou com o pai. O pai de Elias morreu numa manhã de março, de complicações de saúde que vinham sendo anunciadas há anos. Morreu num hospital com a família ao redor, numa cena que tinha o peso específico das mortes que não são surpresa, mas que ainda assim são. Elias estava ao lado da cama quando aconteceu. Segurou a mão do pai que estava fria já há horas. O luto que veio depois não era simples. Nunca é simples quando você perde alguém com quem sua relação era complicada, quando há coisas não ditas que agora nunca vão ser ditas, quando você não sabe se o que sente é tristeza pelo pai que morreu ou tristeza pelo pai que nunca existiu da forma que você precisava, ou raiva, ou alívio, ou culpa pelo alívio, ou saudade de algo que nunca foi, mas que você ainda fica procurando. Elias mergulhou. Não no luto visível, no que as pessoas reconhecem como luto. Mergulhou no outro tipo, o interno, o que fica quieto e vai corroendo por dentro enquanto a superfície parece funcionar. Continuou indo trabalhar. Continuou fazendo as coisas que precisavam ser feitas. Mas havia uma distância que foi crescendo entre ele e o mundo, entre ele e Nara, que ela percebeu antes que ele percebesse. Ela tentou chegar perto, ele recuou. Ela tentou de novo, ele recuou mais. Era o padrão antigo, o mecanismo de proteção que havia aprendido anos antes. Quando as coisas ficam grandes demais, fechar. Não por falta de amor, por excesso de dor que não sabe para onde ir. Nara, nesse mesmo período, estava passando por uma crise que tinha suas próprias raízes. Havia uma situação na escola onde trabalhava. Uma das crianças que ela havia identificado como em situação de vulnerabilidade em casa estava sendo investigada pelo conselho tutelar. A situação havia chegado a um ponto grave antes de que qualquer intervenção tivesse sido feita. E havia nessa situação algo que Nara carregava como responsabilidade pessoal, como se ela pudesse ter feito mais, como se a criança tivesse pago com alguma coisa que não devia ter pago. O que ela estava sentindo era aquele tipo específico de dor que vem quando você trabalha com cuidado humano, e o humano de quem você cuida sofre de formas que estão além do que você pode alcançar. A dor dos limites. A dor do que não se pode controlar. Nessa fragilidade, com Elias fechado e distante, Nara sentiu o chão mover. Não desabou de uma vez. Mas havia um ponto, uma noite, em que ela estava sozinha no apartamento que havia alugado 2 anos antes, com a chuva batendo na janela e a irmã Isis ligando de outra cidade sobre alguma coisa que não conseguia ouvir direito por causa do barulho da chuva. Havia um ponto onde ela simplesmente sentou no chão da cozinha e chorou de um jeito que não havia chorado em muito tempo. Não o choro controlado, não o choro funcional, o outro tipo. Quando terminou, ficou sentada no chão por um tempo. Então mandou uma mensagem para Elias.
Eu preciso que você esteja aqui. Ele demorou para responder. Quando respondeu, disse: Eu estou aqui. Mas não estava. Estava fisicamente presente, mas emocionalmente distante em um jeito que ela reconhecia e que era o jeito que mais a assustava, porque era o jeito que precedia os abandonos na sua história. Eles tiveram uma conversa naquela noite que foi a mais difícil que tinham tido. Não de gritos, não de acusações claras. Da forma difícil, honesta, onde as coisas reais são ditas e a dor das coisas reais fica no ar entre dois. Você está sumindo, ela disse. Eu estou passando por uma coisa, ele disse. Eu sei, mas você está sumindo de mim no meio de uma coisa que eu também estou passando. Silêncio. Eu não sei como estar presente agora, ele disse. E era a primeira vez que dizia isso com essa clareza, que admitia a limitação em vez de deixá-la agir sem nome. Eu preciso que você tente, ela disse. Não que você finja que está bem, não que você me proteja do que está sentindo, que você tente estar aqui mesmo no meio disso. E se eu não conseguir? A pergunta ficou no ar. Nara olhou para ele por um longo tempo. Então disse, e havia nessa frase uma dureza que era amor e não falta de amor. Se você não conseguir, eu preciso saber. Porque eu não consigo mais ficar esperando alguém que vai embora sem ir a lugar nenhum. Foi uma frase que machucou, que precisava machucar. Elias saiu do apartamento dela naquela noite e andou pela cidade por horas. Era madrugada e havia poucas pessoas nas ruas. Havia o tipo de silêncio urbano que existe depois da meia-noite em cidades que não são grandes demais, onde você ouve seus próprios passos e o latido distante de um cão e nada mais. Pensou no pai. Pensou no jeito que o pai tinha de sumir sem sair. Pensou em como havia passado anos desprezando esse padrão em outra pessoa e agora o via em si mesmo com uma clareza que doía de um jeito específico. O jeito que dói quando você percebe que se tornou parte do que mais temeu. Parou numa praça. Sentou num banco. Ficou ali por um tempo que não soube medir. E então ligou para Rodrigo, que atendia ligações em qualquer hora da noite, porque era o tipo de amizade que tinha esse acordo implícito. Eu estou me tornando o meu pai, Elias disse sem preâmbulo. Rodrigo ficou em silêncio por um momento. Então disse, o que fez seu pai do jeito que ele era não era maldade. Era que ele não tinha ferramentas. Você tem, mas eu não estou usando. Não agora, mas você sabe que as ferramentas existem. Seu pai não sabia. Isso não é suficiente. Não, mas é a diferença entre estar perdido temporariamente e estar perdido de vez. Elias ficou em silêncio por um longo tempo. O que eu faço? Ele perguntou. Você já sabe o que fazer, Rodrigo disse. Na manhã seguinte, Elias ligou para a psicóloga. Marcou hora para aquela semana. Ligou para a mãe e falou sobre o pai de um jeito que nunca havia falado. Não sobre a morte, mas sobre a vida. Sobre o que havia sido crescer com aquele homem e o que ainda havia em aberto que precisava ser dito em voz alta antes de poder ser guardado. E foi até Nara. Não com respostas, não com tudo resolvido, com o que tinha. A disposição de tentar ser honesto sobre o que estava sentindo, em vez de sumir para dentro. Bateu na porta dela. Ela abriu, olhou para ele. Eu estou passando por uma coisa que não sei como nomear direito ainda, ele disse. Mas eu não quero passar por ela sumindo de você. Só não sei como fazer os dois ao mesmo tempo. Ela ficou olhando para ele por um momento. Depois disse, entre. Eles ficaram sentados na sala por horas. Não resolveram tudo. Não havia tudo para resolver de uma vez, mas havia algo que havia mudado na textura do que estava acontecendo, que era a diferença entre dois que se fecham de costas um para o outro e dois que ficam de frente, mesmo quando é difícil ficar de frente. Os 8 meses de crise não terminaram naquela noite, mas aquela noite foi o ponto de inflexão, a construção. Existe um equívoco sobre o que é reconstrução. As pessoas imaginam que é como construir algo novo no lugar do que foi destruído.
Um projeto limpo, com fundações novas e material novo e planta diferente. Mas não é assim. Reconstrução acontece com o que sobrou, com os tijolos que caíram, mas não quebraram, com os pedaços que precisam ser reposicionados antes que o novo possa ser colocado em cima. É mais lento, é mais complicado, é também mais honesto. Elias e Nara passaram o ano seguinte nesse processo. Elias continuou com a psicóloga. Começou a entender o luto pelo pai de formas que não havia conseguido antes. Entendeu que havia duas mortes acontecendo ao mesmo tempo. A do homem que havia morrido no hospital e a do pai, que nunca havia existido da forma que uma criança precisava. Esse segundo luto era mais complicado porque não havia corpo, não havia data, não havia ritual social que o reconhecesse. Com o tempo e com o trabalho, chegou num lugar que não era paz completa, mas era uma forma de convivência com a complexidade. O pai havia sido o que havia sido. Havia coisas que nunca seriam diferentes. E havia em Elias, apesar e por causa de tudo, elementos de quem havia aprendido com esse homem o que não queria ser. E isso era também uma forma de herança, mesmo que fosse a herança mais difícil. Nara foi trabalhar com uma psicóloga também. Não a mesma, uma diferente que uma colega de trabalho tinha indicado. Com ela, foi trabalhar a questão do abandono que havia ficado enterrada desde os 12 anos. Não que não tivesse trabalhado antes, havia tocado nessa ferida em diferentes momentos da vida. Mas havia camadas que ainda não tinham sido alcançadas. A camada mais funda era a crença de que havia algo errado nela que fazia as pessoas ir embora. Essa crença era silenciosa, operava abaixo do nível de consciência e se manifestava em cada relacionamento de formas que ela só conseguia ver a posteriori. Com a psicóloga, foi aprendendo a fazer o que a psicóloga chamava de verificação de evidências. Quando a voz dizia, há algo de errado em mim, que faz as pessoas ir embora, parar e perguntar quais são as evidências reais desta afirmação e quais são as contraprovas. Era um exercício que parecia mecânico e que às vezes era, mas havia algo que ia mudando com a prática. A voz não sumiu, mas foi perdendo autoridade. Entre eles dois, a reconstrução tinha seus próprios ritmos. Havia semanas em que era fácil, em que estavam alinhados, em que a proximidade era natural e o cuidado mútuo fluía sem esforço. Havia semanas em que era difícil, em que um ou outro estava mais dentro de si mesmo, em que o espaço entre eles parecia maior do que era. Aprenderam a identificar essas semanas pelo que eram. Variação, não sinal de problema permanente. Aprenderam a dizer, hoje estou difícil, o que antes seria guardado e processado em silêncio. Aprenderam a dizer, preciso de espaço, o que antes seria interpretado como rejeição. Aprenderam a dizer, eu errei nisso, o que antes seria defendido até as últimas consequências. Não foi porque aprenderam de livro, aprenderam porque erraram primeiro, e depois conversaram sobre o erro, e depois erraram de forma diferente, e depois conversaram de novo. E esse ciclo foi repetido suficientes vezes para que a conversa depois do erro fosse ficando mais rápida. Havia uma noite em particular que Elias guardou. Estava no apartamento dela, que havia se tornado o lugar onde passavam a maior parte do tempo juntos. Era tarde, ela estava dormindo e ele estava acordado, o que às vezes acontecia quando a cabeça não queria descansar. Ficou olhando para ela dormir por um momento, não de um jeito perturbador, do jeito que às vezes você olha para alguém que está dormindo e experimenta uma gratidão que é silenciosa e grande. Então, foi até a mesa e escreveu. Não no jornal, não para publicar. Escreveu para si mesmo no caderno que ainda mantinha uma lista de coisas que eram verdade, agora que não haviam sido verdade num momento anterior da vida. Coisas pequenas e coisas grandes. A capacidade de pedir ajuda. A capacidade de reconhecer o padrão antes de agir nele.
a capacidade de estar com Nara sem sentir que a presença dela era uma ameaça que precisava ser mantida à distância segura. Não era que estava resolvido, era que estava sendo vivido de uma forma diferente. O que o tempo entrega 4 anos depois do reencontro na feira de livros. Havia uma estabilidade que não era estagnação. Havia uma rotina que não era prisão. Havia a qualidade de vida que Elias um dia tinha lido em algum lugar, que não é a ausência de problemas, mas a capacidade de enfrentá-los sem se perder completamente. Eles tinham se mudado juntos há 1 ano, depois de meses de conversa sobre se era o que queriam, se estava no ritmo certo, se havia algo sendo pulado que precisava ser vivido antes. Concluíram que havia coisas que só se sabem vivendo e que a única forma de saber se estava no ritmo certo era tentar. O apartamento era pequeno, no 2º andar de um prédio antigo com janelas grandes que deixavam entrar uma luz que era diferente de manhã e de tarde. Havia uma estante de livros que crescia de forma desordenada, misturando os de um e os do outro de um jeito que já não dava mais para separar facilmente. Havia uma mesa de madeira onde Elias escrevia quando não estava no jornal, onde Nara corrigia planejamentos de aula e, às vezes, ficava apenas olhando pela janela. Havia pedras. Na prateleira da janela da sala, numa fileira não muito organizada, havia uma coleção de pedras que Nara tinha trazido da caixa de sapato de casa da mãe e que continuava crescendo. Elias havia começado a trazer pedras também. Às vezes, chegava com uma pedra que tinha encontrado no caminho do trabalho, sem fazer cerimônia. Simplesmente colocava na prateleira com as outras. Nara nunca perguntava de onde vinha cada uma. Era desnecessário. Era suficiente que estivessem lá. A mãe de Nara havia visitado 2 vezes. A segunda visita havia sido diferente da primeira, mais relaxada, como se Conceição tivesse decidido entre uma visita e outra, que havia coisas que não valiam mais a energia que custavam. Na segunda visita, ela tinha passado uma tarde inteira conversando com Elias na varanda sobre coisas diversas, jardim, música que ela gostava quando jovem, uma receita de bolo que ela queria passar para Nara, mas que Nara nunca se interessou em aprender. Nara assistiu essa cena da janela da cozinha com um sentimento que era difícil de nomear, mas que tinha algo de cura. A irmã de Elias, Joana, havia voltado à vida dele depois de anos de distância. O namorado com quem havia fugido de casa havia ficado para trás há muito tempo, e ela havia passado por um percurso próprio que tinha seus próprios ângulos complicados. Mas havia voltado, e havia entre eles uma conversa em construção, que tinha buracos e tropeços, mas que era real. Daniel havia casado com uma mulher chamada Fernanda, que fazia Daniel rir de um jeito diferente do jeito que ele ria quando estava usando o riso para sobreviver. Elias gostava de Fernanda porque ela via Daniel com clareza e o amava com clareza, sem precisar que ele fosse engraçado o tempo todo. A mãe de Elias estava mais tranquila. Havia um processo de luto pelo pai, que tinha seus próprios contornos. Havia coisas que eram ditas e coisas que não eram ditas. Havia uma reconstrução gradual de quem ela era quando não estava sendo a mulher casada com aquele homem. Ainda no começo desse processo, mas no começo com consciência, o que é diferente de não estar no processo. Elias tinha publicado aquele ano um livro, não por uma grande editora, por uma editora independente de médio porte que havia se interessado pelos contos que havia escrito ao longo dos anos. O livro não tinha um tema explícito, mas havia nele, de formas diferentes, a mesma coisa. Pessoas que carregam o peso do que aconteceu a elas antes de terem idade para escolher e o que fazem com esse peso e o que é possível depois. A apresentação do livro aconteceu numa sexta-feira à noite, numa livraria maior do que aquela onde Nara trabalhava, mas com um clima parecido. Havia não muita gente, mas havia as pessoas certas. Rodrigo havia vindo de outra cidade para estar lá. Doutora Helena havia enviado uma mensagem porque não podia comparecer.
Daniel e Fernanda estavam na primeira fila. A mãe estava ao lado deles. Nara estava no fundo da sala, de onde podia ver tudo. Quando Elias estava terminando, olhou para o fundo da sala e a encontrou. Havia um momento breve entre o que ele havia dito e o que ia dizer a seguir, em que apenas ficaram assim. Ele na frente da sala e ela no fundo, olhando um para o outro. Depois ele continuou. Mais tarde, quando as pessoas estavam saindo e os dois ficaram por último na livraria ajudando a arrumar as cadeiras, ela disse: "O livro é sobre nós." Ele pensou por um momento. "É sobre tudo. Você faz parte do tudo." "Tem um conto que..." ela começou. "Eu sei qual." Silêncio. "Não me sinto exposta," ela disse. "Me sinto vista." Ele parou de arrumar a cadeira que estava arrumando e a olhou. "Era o que eu queria," ele disse. Ela assentiu. Então disse, não como declaração dramática, mas como observação simples sobre algo verdadeiro. "A gente chegou aqui de uma forma muito complicada." Chegou. "E ainda temos coisas para resolver." "Temos, mas chegamos." Ele ficou olhando para ela por um momento. Havia na expressão dela algo que ele reconhecia de um lugar muito antes de qualquer palavra, de antes do livro, de antes do reencontro, de antes da separação, do tempo da biblioteca, dos degraus da escola, da primeira vez que a tinha visto na cantina com o livro aberto e os olhos olhando para além do livro. Sempre havia tido nela aquela qualidade de presença que era a coisa mais rara que ele conhecia. "Chegamos," ele disse. "O que fica não existe fim limpo." Pessoas que dizem que encontraram o amor e viveram felizes para sempre estão descrevendo algo que não é o amor, mas sim o desejo de que o amor seja simples. O amor não é simples. É a coisa mais complicada que existe entre dois seres humanos, que são por natureza complicados, que carregam suas histórias como carregam seus corpos, que não conseguem descartar o passado só porque o presente chegou. O que existe é algo diferente de felizes para sempre. É a escolha, feita de novo a cada dia, de continuar. A escolha de dizer, mesmo sendo difícil às vezes, mesmo com os padrões antigos que às vezes emergem, mesmo com as semanas em que o espaço entre nós parece maior do que a gente quer, mesmo com tudo isso, eu escolho continuar. É a escolha que Elias e Nara faziam. Não com cerimônia, não com grande gesto, com as coisas pequenas que constituem uma vida compartilhada. Com o café da manhã em silêncio que não era o silêncio tenso, mas o silêncio confortável. Com a pedra que ele trazia, às vezes sem anunciar. Com a forma que ela tinha de colocar a mão no braço dele, quando sabia que ele estava dentro de si mesmo, sem que precisasse explicar porquê. Com as conversas difíceis que tinham quando precisavam ter, que eram difíceis, mas que aconteciam. Com o cuidado de duas pessoas que aprenderam, da forma mais árdua, que nada pode ser tomado como garantido. E que essa lição, por mais dolorosa que tivesse sido no caminho, havia feito com que o que tinham fosse mais deliberado, mais consciente, mais real. Com o reconhecimento que era o começo de tudo e que continuava sendo o núcleo de tudo. Aquela coisa que não se fabrica e não se aprende e não se decide, que está lá ou não está, que quando está, é a coisa mais parecida com casa que qualquer pessoa pode encontrar em outra pessoa. Havia uma tarde, uns meses depois da apresentação do livro, em que eles estavam no apartamento sem fazer nada especial. Ela estava lendo, ele estava olhando pela janela para a rua lá embaixo. Era domingo. Havia aquele tipo específico de luz de domingo à tarde que não existe em nenhum outro dia da semana. Ela baixou o livro e olhou para ele. "O que você está pensando?" ela perguntou. Ele olhou para a rua por mais um momento. Depois virou. "Estou pensando que nunca imaginei que chegaria aqui," ele disse. "Aqui onde?" "Aqui." Uma pausa. "Nesse domingo, nessa luz, com você." Ela ficou olhando para ele. "Eu também não," ela disse. E havia nessa admissão algo que era mais bonito do que qualquer declaração elaborada. A admissão honesta de que o caminho havia sido complicado,
de que nada havia sido garantido, de que havia inúmeros pontos onde poderia ter terminado diferente e que não terminou, e que esse não terminar diferente não era sorte simples. Era resultado de escolhas feitas com esforço e consciência, e amor que às vezes era fácil, e às vezes era difícil, e sempre era real. Havia uma pedra nova na prateleira da janela. Pequena, cor de ferrugem, com uma superfície que parecia aveludada. Elias tinha encontrado numa calçada 3 dias antes, voltando do trabalho, numa tarde em que havia chovido e a calçada estava molhada, e a pedra brilhava de um jeito que chamou sua atenção. Não era especial para quem passava por ela, era para quem parava para olhar, como tudo que vale. Algumas histórias não terminam em lugar nenhum bonito. Terminam em algum lugar honesto. E honesto, às vezes, é o mais bonito que existe.